Bondoso Deus, mais um dia de vida, um dia de saúde, um dia de paz, um dia de labor, porém um dia de vitória, o Senhor tem nos concedido. Agradecemos por podermos estar juntos, unidos aqui na presença do Senhor, para termos o nosso momento de oração e também adorar ao Senhor, cantar hinos de louvor, falar com o Senhor através de nossas orações. Perdoa nossas falhas, Senhor, nossas fraquezas, tudo aquilo que temos feito durante este dia que não tem agradado ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos perdoe, porque sabemos que o Senhor é um Deus santo e nós somos pecadores, miseráveis, porém salvos por sua graça. E sabemos que o Senhor está junto conosco, onde quer que nós estejamos. E assim sendo, nós muitas vezes oscilamos. Porém, aqui estamos nós arrependidos e clamando por tua misericórdia. E agora, bom Deus, fale conosco um pouquinho mais, através de sua palavra, ajudando assim a nossa fé, dissipando, ó Deus, todas as nuvens de incredulidade, todas as perguntas, interrogações, ó Deus, pois sabemos que o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Oramos pedindo estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Boa noite com Jesus. Amém. Atos, no capítulo 1, leremos a partir do versículo 4 até o versículo 8. E depois poderíamos prosseguir em Atos capítulo 2 e irmos embora discorrendo o livro de Atos. Mas não é necessário. Podemos ler? E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aí, Atos 2, você vai ver que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Bondoso Deus, obrigado por sua palavra escrita. Teu servo profeta tem nos dito, Deus não fala conosco com sua voz audível do céu, mas ele deixou isso escrito em um papel, isso quer dizer em um livro, e espera que através disto recebamos o Espírito Santo. Então nós agradecemos, Senhor, pela restauração de sua palavra, porque o mundo estaria ou ainda continua confuso nesta última era, mas o Senhor prometeu e enviou Elias para restaurar todas as coisas. Aceita a nossa gratidão, Pai. Nós agradecemos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Podeis assentar. Peço vossas orações ao meu favor. Eu confesso que não estou muito bem, não estou 100%, não. Segunda-feira passada,
para mim foi um dos piores dias da minha saúde. Terça-feira, falando um pouquinho com o pastor Timóteo, apesar dele ser, em vista da minha idade, né? Inclusive tempo ministerial, ele é um neófito, não é? Mas me aconselhou: pastor, você tem que parar de ficar fazendo 2, 3 cultos nos domingos. Faça um só. O desejo, não é? A vontade é grande, mas o físico não aguenta mais, não é? E de fato é verdade mesmo, não é? Muito bem. Então eu peço que orem por mim. Agora, graças a Deus que essa noite eu dormi bem. Hoje estou sentindo um pouco melhor. Mas Deus sabe, não é? Quem sabe meu tempo está se findando, não é? E aí eu vou descansar. Se é canseira de velho, só tem um remédio, né? Aí eu vou descansar, esperar vocês lá do outro lado, né? E lutem por esta fé que uma vez foi dada aos santos. Se não. Mas, amados, a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar-lhe. Isto é, agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, quer dizer, todos aqueles que vêm para Deus, todos aqueles que esperam em Deus, né? Tem que crer que Ele existe e que Ele é o galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Mas esta mensagem mostra-nos o Pai. De uma maneira muito simples, o profeta mostrou para nós, não é? 4 maneiras de vermos Deus. 4 maneiras de vermos Deus. Então, ele mostra que a primeira maneira é Deus em seu universo. Deus através da natureza. Olha, o irmão Brana diz que a natureza foi a sua primeira Bíblia. Se não tivesse uma Bíblia, uma palavra escrita, olhando na natureza, já é o suficiente para crermos que existe um Criador. Muito bem. Então o profeta disse: a natureza foi a minha primeira Bíblia, não é? Porque Deus está na natureza. Então depois ele diz: Deus em sua palavra. É a coisa mais essencial. Deus em sua palavra. Vamos deixar um pouquinho esse assunto e vamos aqui. Quero mostrar-lhes algo que isso pode nos ajudar, né? Abra sua Bíblia aí, em 1 Pedro, primeiro capítulo. Conversando com os irmãos, a família aqui. A família inteira é analfabeta, não sabe ler. Então, eles ouvem, né? Através dos vídeos, das fitas. Mas eles são pessoas reveladas. Pessoas reveladas. Crer na mensagem da hora, isso é o que é importante. Então veja, aqui no primeiro capítulo, vamos ler uma porção aqui, né? Vamos ler um texto para tirarmos um contexto. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, verso 18, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver,
que por tradição recebeste dos vossos pais. Você foi tirado de lá, não foi com ouro, não foi com prata, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Deus, através de sua presciência, porque Ele é um Deus infinito, por isso Ele sabe todas as coisas, Ele conhece desde o princípio ao fim, desde o princípio. E o irmão Branham vem para, digamos assim, para magnificar a palavra. Ele diz assim que Deus sabe até quantas vezes uma pulga pestanejaria. Nunca peguei uma para mim ficar olhando se ela tem o olhinho que fecha, né? Deus sabia quantas vezes uma pulga pestanejaria. Veja. Então, Deus em sua presciência, em outro tempo foi conhecido, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado quando? Nestes últimos tempos, por amor de vós. Então o profeta vem e diz: o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, porém conhecido agora, não é? Por amor de nós. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, e também capítulo 17, não vamos ler não, também 17, versículo 8, a Bíblia diz: aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo, eles adorarão a besta. Então nossos nomes, o nome dos eleitos, foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Então aos Efésios, aqui no primeiro capítulo, o apóstolo São Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos elegeu nele, não é? Antes da fundação do mundo, e nos predestinou para filhos de adoção. Amém. Agora, amados, isso é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o assim diz o Senhor. Aí o profeta vem e diz: dê glória a Deus, agradeça a Deus pela visão que você tem da palavra. Porque ele diz: se você fosse cego. Por isso a Bíblia diz que essa era laodiceana é uma era cega. Cega como? Quanto à palavra de Deus. Porque o batismo em nome do Senhor Jesus, gente, está tão estampado nas páginas da Bíblia, e esse povo não vê. Não é isso verdade? Mas graças a Deus que você pode ver. Deus abriu o seu entendimento e você pode compreender as Escrituras. Então eu estava mostrando para os irmãos: irmãos, veja aqui, ó, a Bíblia diz assim, 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 assim. Olha, naquilo que é verdadeiro nós estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A doutrina que confunde muito o povo é a doutrina da Santíssima Trindade. Porque isso vem como uma bola de neve que veio lá do pico da montanha, não é? Veio rolando, rolando, rolando de montanha abaixo, e à medida que vai rolando, vai ficando maior, vai crescendo, até chegar agora, nesta era em que nós estamos vivendo, no ano 2220, como é que é? 2022, não é? Meu Deus do céu. Quando no ano 385, eles criam em um Deus, batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo, foi lá que eles mudaram a coisa, e a coisa veio rolando, rolando, rolando. Então eles não podem ver o Pai no Filho. Eles não podem ver o Filho no Pai. Não, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas não pode ver que Ele é Deus.
Mas você pode. Quem te mostrou? Estava dizendo para a irmã Gisele, né? Que até então a gente estava com a Bíblia na mão. E aqui na Bíblia está escrito o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Porém, nós não podíamos ver. Nós vimos depois que chegou a mensagem. Não é isso? Depois que chegou a mensagem foi que nós pudemos ver o Pai no Filho, o Filho no Pai, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no qual somos batizados para perdão dos nossos pecados. Muito bem. Então vamos continuar mais um pouquinho aqui. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele, por Cristo, crede em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível. De que maneira? Gerado de novo? Voltou no ventre da mãe e tornou a nascer? Ali fomos gerados da semente incorruptível, ou melhor, da semente corruptível. Este corpo, essa carne se corrompe. Mas fomos gerados de novo, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Amém. Porque toda a carne é como erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. É assim? Toda a carne do homem é como porque toda a carne é como erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Esta é a palavra que penetrou no seu coração, no meu coração, sem nenhuma sombra de dúvida. Então, é aí onde nós baseamos a nossa fé cristã. É na palavra de Deus. Nós não julgamos a quem quer que seja, mas nós dizemos, há um caminho mais seguro, há um caminho mais certo. Por que procurar um atalho? Jesus falou do caminho largo e do caminho estreito. Então, que é um atalho para ir para o caminho largo? Mas o que ele disse do caminho largo? Conduz para que lugar? Para a perdição. Mas apertado é o caminho, estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida. Amém. E não são muitos, não são poucos que o encontram. Misericórdia. Muito bem. Aqui na mensagem, não te enviei eu, no parágrafo 53, o nosso Elias diz, Deus continua sendo Deus. Paremos um pouquinho para pensar. Deus continua sendo Deus. Ele é um Deus imutável. Ele é um Deus que não muda. E Ele é o Elohim, que quer dizer existente de si mesmo. Ele é eterno porque Ele não teve princípio e, portanto, não terá fim. E Ele continua sendo o mesmo Deus. Então o profeta diz, Deus é o Deus que estava no Pentecostes. Vou e venho para vós. Não vos deixarei órfãos.
E no dia de Pentecostes ele voltou. Ele é o mesmo Deus que estava lá na sarça ardente, falando com o profeta Moisés. O fogo ardia e a sarça não consumia. Meu Deus! Ele é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. Depois de desferir aquelas 10 pragas sobre o Egito, então Faraó permitiu que o povo saísse para adorar ao Senhor. Mas depois que o povo saiu, o coração de Faraó endureceu e ele enviou. Não me lembro bem quantos soldados o profeta fala, acho que 500 milhões ou 500 mil. Para pegar o povo de Israel em uma emboscada, porque eles saíram rumo ao Mar Vermelho. Mas Deus abriu o Mar Vermelho. Pensemos um pouquinho nisso, irmão. Isso não é história, não. Isso é a verdade. Isso é a realidade. Ele abriu o Mar Vermelho. Meu Deus. Então o profeta diz, para que nos preocupamos com as bombas de hidrogênio e abrigos nucleares, ou seja o que for que o homem pode fazer? Falando sobre guerras, né? Por que nos preocupar com isso? Deus é o nosso refúgio. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Como é bom ter esse Deus. Como é bom ter esse Deus. Na hora de atravessarmos o Jordão da morte, esse Deus que está conosco hoje, e nós estamos caminhando com Ele, ali naquela hora ninguém poderá fazer nada por ninguém, mas esse Deus estará junto, para ajudar-nos a atravessarmos o Jordão. Ele continua sendo Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Davi. O profeta diz, com certeza, Ele continua sendo Deus. Então nós que temos alcançado pela graça essa revelação, a revelação da palavra de Deus, revelação é fé, fé é revelação. Até então a gente andava aí, às tontas, seguindo uma tradição religiosa que herdamos dos nossos pais. É compadre, é comadre, é aquela coiseira toda, não é? E acende uma vela, fulano está ruim, viu? Acho que não passa dessa noite. Tem vela lá? Meu Jesus. Tradições religiosas. Para que vela? Que a sujeito segurar a vela na hora de morrer, segurar a vela para iluminar o caminho. Para iluminar o caminho para onde vai. Que bobeira, rapaz. Hã? Aí conta a história que não tinha vela e a vela estava morrendo. Né? Aí a gritou, põe uma brasa na mão dela. Falei, ah, não, vai queimar a mão da avó. Não, põe um pouquinho de cinza fria primeiro e põe a brasa em cima. Aí a velha que estava mãe falou, morrendo e aprendendo. Mas, então, amados, veja bem, são tradições, né? Como o povo acho que diz assim, me engana que eu gosto. Eu gosto de ser enganado. Com a Bíblia na mão, meu Jesus. Então, amados, estamos agradecidos por termos ouvido a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e temos encontrado que isto é assim. Sim, Senhor. Ele é a rocha, a torre poderosa, Ele é o abrigo no tempo de tempestade. Ele é o nosso
Ele é o nosso abrigo, e os justos correm para esta torre e estarão salvos. Sim, eles estão salvos, isto é correto. Ele está salvo, ele foi salvo pelo juiz supremo. Amém. Deus, o Criador. E pois ele está salvo, aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, ele é o nosso lar de refúgio. Amém. Agora, voltando aqui no parágrafo 47, o profeta de Deus diz: Deus não desce e fala literalmente com sua voz lá dos céus. Ele escreveu isso em um papel e espera que eu e você recebamos o Espírito Santo, crendo naquela palavra. E quando falamos aquela palavra, se é a palavra, verdadeira palavra de Deus, Deus a confirma. Ele não pode negar-se a si mesmo. Simplesmente, amados irmãos, nós devemos nos soltar, nós devemos nos relaxar e estar descansado em Deus, descansados nele, descansados nas promessas de sua palavra, sabendo que ele é Deus e ele é um Deus presente, e o que ele fez no passado, ele faz também agora, nesse tempo presente. Quando falamos aquela palavra, se é a verdadeira palavra de Deus, Deus a confirma. Isso é correto. Deus realiza milagres através das mãos de seus filhos. Veja bem, quando nós falamos aquela palavra, nós quem? Nós, os membros do seu corpo, não é apenas os pregadores, não. Qualquer um de nós somos membros do seu corpo. Quando falamos a palavra, veja, se é a verdadeira palavra de Deus, Deus a confirma. Isso é correto. Deus realiza milagres através das mãos de seus filhos. O profeta diz, como eu disse aqui, noites atrás, em certa igreja, é a videira e nós somos os ramos. A videira não produz frutos. São os ramos que produzem frutos. A videira, ela sorta os galhos, os ramos, não é isso? É claro que aqueles ramos estão vivendo da seiva da videira. Mas é lá nos ramos que produz os frutos. E nós somos esses ramos, somos membros do seu corpo. Ele não tem outros aqui para trabalhar, para agir aqui na face da terra. Tal como o diabo é um espírito, ele não pode fazer nada se não tiver alguém que ele possa usar. E Deus precisa de eu, de mim ou de você, precisa de nós, para que possamos ser usados em suas mãos. Ele é a videira e nós somos os ramos. A videira não produz frutos, são os ramos que produzem frutos. Porém, eles, os ramos, obtêm sua energia da videira, Jesus Cristo. E o Espírito Santo entra no corpo humano, amém? Se apodera de sua própria palavra, de suas promessas, e a move. Mostra visões, fala em línguas, profecias. Ele faz todos os tipos de obras para confirmar sua palavra através do instrumento humano. Aquilo foi exatamente o que ele fez. Às vezes, irmãos, alimentamos, digamos assim, como disse o índio, né, o cão negro. Né? Nós pensamos que esse Deus fez
muitas maravilhas lá atrás. E no tempo digamos assim, no tempo que o povo eram bobos, né? Eram simples. E que o que ele fez lá, ele não pode fazer aqui. Mas ele, sendo o mesmo Deus, o que ele fez lá ontem, ele faz hoje também. Mas às vezes nós deixamos o inimigo vir no campo de batalha e ganhar terreno. Oh, esse Deus fez algo através dos santos do passado. Mas quem é você? Quem é você? Ele fez algo para Abraão, mas quem é você? Você não é Abraão? Ele fez para Jacó, ele fez para Davi, mas quem é você? Então nós ignoramos a nós mesmos, achamos que nós não somos nada. Então o irmão Brana diz: vós sois minhas testemunhas, recebestes poder depois que o Espírito Santo veio sobre vós. Então sois minhas testemunhas, hein? Primeiro você tem que corrigir a coisa. Primeiro você tem que corrigir a coisa. Fazer um inventário introspectivo na nossa vida. E é claro que você vai encontrar em você mesmo muitas falhas. Muitas falhas. Porque a verdade é que o bem que devemos fazer e queremos fazer não damos conta. Mas o mal que nós não queremos fazer, veja bem, é o que a gente faz de contínuo. Então, fazendo o inventário e reconhecendo a nossa posição, que na verdade somos pecadores, porque somos humanos, porém temos sido salvos pela graça, olha, se esse Deus está presente e você fala alguma coisa, e o Espírito Santo te corrige, Senhor, perdoa-me. E você vai dali em diante agora orar e vigiar. Medir cada palavra que você fala com a palavra de Deus, que é muito melhor você prevenir do que remediar. É muito melhor você prevenir, não falar aquela coisa, de que depois voltar para endireitar aquilo. E eu sempre digo, nossas casas, entre as nossas famílias, nossos familiares, é o lugar mais difícil para sermos crentes. É o lugar mais difícil para sermos cristãos. Se eu vou na sua casa te fazer uma visita, você me recebe bem, e eu vou vigiar tudo o que eu vou falar. Então tudo fica numa boa. Mas lá em casa, dentro de casa, às vezes a mínima coisa, só porque enroscou o pé num tapete, por que não tira essa coisa daqui? E não fala com amor, sorrindo, não. Fala com a cara fechada. E o Espírito Santo? E Deus? E para quem você falou aquilo? Às vezes é um membro do corpo cheio do Espírito Santo e você... Cadê o respeito? Cadê o amor fraternal? Então, o irmão Brana está dizendo que Jesus disse: sois minhas testemunhas depois que recebesse o Espírito Santo.
Mas primeiro você tem que corrigir a coisa. Você quer mais de Deus em sua vida? Olha, então procura ser mais santificado. Procura refrear mais a sua língua, que é um pequeno membro que temos no corpo, porém Tiago diz que é difícil de ser domado. Tiago dá uma expressão, dizendo, nós pomos freio na boca dos cavalos e puxamos ele para cá, ele tem que ir, puxamos para lá, ele tem que ir, não é? Mas a nossa língua é difícil de ser domada. Ele diz que ela é cheia de peçonha. Peçonha é veneno. Com ela nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Precisamos nos isolar mais, irmãos. Isolar mais do mundo. Deixar essas coisas do mundo para lá. Reconhecer que aqui não é o lugar do nosso descanso. Nós somos peregrinos aqui, estamos aqui de passagem. Na verdade, os mansos hão de herdar a terra. Mas aqui, por enquanto, nós somos peregrinos. E para herdarmos essa terra, para sermos herdeiros dos céus e da terra, nós precisamos desse Deus. Ele cumpre a sua promessa. Então façamos a nossa parte. Primeiro você tem que corrigir a coisa. Ficar em Jerusalém. Que tal? Estas 120 pessoas reunidas lá, assentados ali naquele cenáculo. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. 10 dias. Jesus não falou que era para ficar 10 dias, não. Só falou, ficai lá, até. Ficai na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos do poder. Então sereis minhas testemunhas. Somente em Jerusalém? Não. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vós sois minhas testemunhas. Agora, depois que a videira e os ramos estão conectados, depois que a videira produz um ramo, pois se é um ramo enxertado, ele não produzirá o tipo correto de fruto. Mas se é a videira, ela mesma, produzir um ramo, aquele tipo de vida que está na videira estará no ramo produzindo os frutos. Amém. Portanto, um verdadeiro profeta de Deus diz que a palavra de Deus é correta de A até o Z. Cada palavra dela é a verdade. Amém. Não te enviei eu a mensagem que meditamos. Então, amados, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Jesus falou, ainda que passe os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Aí o profeta vem e diz, olha, vocês mulheres, se Deus não permitiu que a mãe de Jesus, a mãe de Deus, não fosse para o céu sem receber o Espírito Santo, o que você pensa disso? Amados, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Precisamos amarrar um pouquinho esse cão negro, botar ele num toco. Um toco de peroba ou então de eucalipto, né? Um toco bem forte mesmo, grosso, né? Como é que se chama aí? Diâmetro, né? E uma correntona bem forte, fica aí amarrado aí, rapaz. Você está muito forte, viu?
E de fato estamos muito fortes mesmo. A nossa carne está muito forte, a vida está muito boa, a vida está muito leve. Nós estamos engordando demais. Qual dos dois vence a briga, índio? Depende daquilo a quem mais se alimenta. Vamos passar uma noite aqui orando? Ih, mas essa noite vai ser comprida, hein? Vai ser muito comprida. Mas que tal uma festinha de comes e bebes assim, né? E de vez em quando um chazinho quente. Aí a noite passa mais depressa, né? Que Deus nos ajude. No tempo das arenas, tempo das fogueiras, tempo dos bois, né? Bravios, como a gente vê naquele vídeo, aquele boizinho pretinho, chifrinho curto assim, né? Estão lembrados? Meu Deus. Ah, nós estaremos orando mais. Com certeza. Nós estaríamos orando mais. Mas nosso Deus é bom. Sua graça é soberana. E essa graça soberana é que vai nos colocar no arrebatamento. Então, amados, a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para nos mostrar o que é verdadeiro, e naquilo que é verdadeiro nós estamos. Já o Filho de Deus é manifestado para mostrar-nos o que é verdadeiro, e naquilo que é verdadeiro nós estamos. Isso é em Jesus Cristo, seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. O caminho correto, nós estamos nele. E se essa não é a mensagem restauradora prometida na Escritura, eu vou ficar com essa mensagem de William Marion Branham até que a mensagem prometida na Escritura chega. Porque essa é a melhor que temos. Esse é o caminho mais certo, esse é o caminho mais seguro. Estou dizendo isso não porque tenho dúvida do irmão Branham, não tenho nenhuma pequenina dúvida, porque Deus vindicou, Deus preencheu o seu ministério. Tanto com os dons de operar maravilhas, curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos e a restauração da palavra. Batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo não é de William Branham, é da Bíblia. Crer que há um só Deus, isso não é invenção de William Branham, não, isso é a Bíblia. Porém, nós estávamos lá, né? Estava dizendo para a irmã Gisele, fomos batizados em nome do Senhor Jesus, porque cremos que ali está o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porém, depois que a mensagem chegou. Até então, Pai, Filho e Espírito Santo. Falando em línguas, profetizando, e etc, e etc, e etc. Não deixe-se levar, porque somos um grupinho pequeno. Mas será que nós estamos certos? Só esse grupinho de pessoas aqui crendo nisso e o resto do povo aí, ó, que povão. Olha quantas igrejas aí. Quantas pessoas sábias, pessoas cultas, iletradas, ou melhor, letradas, né? Aí a minha esposa fala, grandão e bobão. Será que eles não estão mais certos que nós? Não. Nós estamos com a Bíblia. Nós estamos com a palavra de Deus e a palavra restaurada. Amém. Eu fico com isso aqui, porque não tem outro depois dessa.